O que mudou no comportamento da Junta de Freguesia com a chegada da pandemia? Eu diria que mudou muito, mudou quase tudo. A partir de março de 2020, a Junta de Freguesia percebeu que era fundamental reforçar ainda mais o que era a sua ação junto da população, junto dos pequenos negócios, do pequeno comércio, das instituições da vila, e percebeu também que a atividade normal que a Junta de Freguesia produzia, as suas iniciativas, os gastos que tinha com essas iniciativas, todas elas tinham todo esse rendimento, todo esse valor tinha que ser canalizado para o apoio à população e a quem mais precisava. E a partir de março de 2020 foi esse o nosso principal papel. Ir ao encontro da população, ir ao encontro desses pequenos empresários, ir ao encontro das associações da Vila de Santo Turcato. A partir do início da pandemia havia uma incerteza muito grande sobre o que era o vírus, como é que ele se iria comportar, havia medos, havia receios, e nessa altura a Junta de Freguesia não se escondeu em casa, andou na rua, andava diariamente a trabalhar junto com um grupo de voluntários que foi criando e foi percebendo a necessidade de, nessa altura mais difícil, nós estarmos no terreno. E foi isso que nós fizemos desde a primeira hora. Fomos a primeira junta a distribuir máscaras com a população mais carenciada, mais vulnerável, os idosos e também os doentes crónicos. Somos uma junta de freguesia que anda no terreno, transportamos mais de 200 idosos já ao centro de vacinação, distribuímos álcool gel 2 vezes pelo comércio da vila, fomos ao supermercado substituir as pessoas na altura mais crítica da pandemia, fomos à farmácia, continuamos a reforçar o que são os nossos apoios, mas sobretudo percebemos que é fundamental nós estarmos ao lado das populações e de quem mais precisa. E isso foi o que mudou na sua principal essência desde março de 2020, foi essa redirecionar de atenções totais, de baterias, para o apoio à população, muito mais do que a obra, do que os chafariz, do que as iniciativas festivas que a Junta de Freguesia tinha, e passámos obviamente a apoiar muito mais a população e o pequeno comércio e as instituições da vila também. Quanto ao futuro, que projetos é que estão a arrancar e que já têm também no terreno de resposta à pandemia? A Junta de Freguesia, redirecionando a sua atenção, o seu foco para as pessoas, sentiu que era a altura certa de colocar em prática um projeto social muito abrangente e que eu digo que é até decisivo para o futuro próximo da Vila de Santo Turcato. A Junta de Freguesia tinha um projeto social, fruto de uma candidatura que fizemos a fundos comunitários, no âmbito da economia circular, que previa a criação de uma plataforma para troca de bens adaptativos e geriátricos, como cadeiras de rodas, camas articuladas, e a Junta de Freguesia entendeu que esse projeto poderia crescer, ganhar dimensão e escala. E foi o que nós fizemos. Nós pegamos num projeto que era um projeto sobretudo de âmbito reduzido e de economia circular, para transformá-lo num verdadeiro projeto de ação social. Então nasceu o Juntar Santo Turcato. E o Juntar Santo Turcato configura em si tudo o que nós entendemos que nesta fase é fundamental aplicar na população. Desde logo, suprir carências ao nível alimentar. Nós sabemos que a redução de rendimentos foi brutal, sobretudo em quem esteve em layoff, quem ficou desempregado e que ainda não tinha capacidade em termos de rendimentos para chegar aos apoios sociais habituais, e foi uma medida de emergência com a recolha de bens alimentares que nós fizemos, chegando a essas pessoas mais necessitadas. Reforçamos o apoio à natalidade, um apoio financeiro para os jovens casais que nesta altura também passam situações mais difíceis com a quebra de rendimentos. Nós reforçamos o que é a plataforma de troca de bens. Vamos brevemente permitir troca de bens global, não só apenas de bens geriátricos e adaptativos, mas como de pericultura, pequenas ferramentas, pequenas obras e até serviços que cada um queira fazer e trocar serviços com outra pessoa dentro da Vila de Santo Turcato. Mas também fomos junto dos mais idosos,
que não têm transporte, não têm retaguarda familiar para o centro de vacinação. A Junta de Freguesia, costuma-se dizer lá no centro de vacinação, lá vem a carrinha da Junta de Freguesia, porque efetivamente nós vamos todos os dias ao multiusos. Já ultrapassamos os 200 transportes, é um número enorme, atendendo à população que a Vila Santo Trocado tem, 3.300, 3.400 habitantes e com 200 idosos já transportados ao centro de vacinação. É um número que, no meu ponto de vista, é brutal, é enorme e que me enche de orgulho. Mas, simultaneamente, nós também não esquecemos o pequeno comércio. Nós estivemos ao lado do comércio, nós andamos a distribuir álcool gel quando o álcool gel estava a preços exorbitantes. Nós andamos no pequeno comércio a promover o pequeno comércio de Santo Trocado. Nós sabemos que eles estão a passar uma situação dramática e nós entendemos que a Junta de Freguesia não pode ser apenas um mero órgão administrativo. Temos que estar ao lado de quem mais precisa. E nesse sentido, nós criamos no Natal uma campanha de dinamização do comércio local, onde foram atribuídos prémios de 500 euros, que permitiram que mais de 3.300 papéis com preenchimento por parte de consumidores que compraram mais de 15 euros no comércio local e serviços da Vila de Santo Trocado. E esse projeto, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, foi basilar para aguentar o pequeno comércio na altura do Natal. Mas nós ainda estendemos mais, fomos também junto das instituições e associações da Vila, reforçando o apoio, o subsídio anual que atribuímos. É verdade que gostaríamos de atribuir muito mais, porque essas instituições fazem um trabalho brutal na Vila de Santo Trocado, um trabalho muito meritório, e efetivamente nós gostávamos ainda de ter uma maior capacidade de os apoiar em ano em que eles não tiveram receitas dos seus espetáculos ou atividades que lhe trazem um retorno financeiro. Portanto, o projeto Juntar Santo Trocado é tudo isto e brevemente ganhará uma nova dimensão através da atribuição de um subsídio que a Câmara Municipal nos irá dar. Foi aprovado na segunda-feira na Assembleia Municipal essa atribuição e visa o quê? Visa a contratação de um profissional da área de psicologia para, nesta fase da pandemia, onde as sequelas mentais são as mais evidentes, sobretudo nos mais idosos, nos acamados, quem vive o drama da solidão, efetivamente sentimos que é fundamental nós intervirmos nesse nível, porque se nós não o fizer, depois da pandemia de saúde pública, depois da pandemia económica e social, nós vamos ter uma pandemia sem precedentes ao nível mental da população e achamos que é fundamental termos um profissional habilitado, um profissional capaz que possa diariamente estar no terreno a acompanhar as necessidades dessa população mais carenciada e mais necessitada, identificar os seus problemas, identificar os riscos que está a correr ao nível social, identificar à Junta de Freguesia quais são as carências que tem, para nós podermos, dessa forma, intervir de uma forma mais célere e mais eficaz no que é a prevenção desse problema, desse flagelo que eu atrás referi, que é a saúde mental, e que desta forma irá ter uma mitigação por parte da Junta de Freguesia com um profissional no terreno.